E aí você lembrou de um episódio aqui que foi a visita do Maduro lá no Planalto, se não me engano foi em março de 2023 ou maio de 2023, e eu lembro exatamente do Lula falando sobre essa narrativa, como construir uma narrativa positiva sobre a Venezuela. E construir uma narrativa sobre a Venezuela, que não é a Venezuela dos anos 70, é uma outra Venezuela, que as pessoas passam fome, que as pessoas têm uma vida miserável, deplorável, que fogem do país para sobreviver, isso, no mínimo, é uma falácia. No mínimo, é uma falácia. Como é que você inventa uma narrativa para falar de uma coisa que não existe, se não é uma coisa falaciosa? Né? Então, o que eu te pergunto é o seguinte, como é que esse cenário, esse flerte com a ditadura do Maduro, né, com o regime de viés autoritário do Maduro, como o Lula citou em aspas, como é que isso pode influenciar a América Latina e o Brasil? É o que você está falando, né? Desse pior cenário é de uma guerra maior, né? De realmente agravar as tensões. Mas eu digo assim, isso nos permite imaginar que esse é um modelo que o PT quer para o Brasil do futuro? É um modelo de regime, esse flerte? Flávio, eu volto ao ponto. Eu acho que não, quer dizer, respondendo muito diretamente a sua pergunta, porque o PT já perdeu muitas eleições na sua história e nunca contestou nenhum resultado eleitoral. Eu acho que o PT é um partido que tem claros interesses de permanecer no poder, mas ele entende que o seu limite é justamente o jogo democrático. Quer dizer, o PT vai disputar a eleição, vai ganhar, vai perder, e eu não acho que essa seja a vocação do PT. O que me preocupa é que o PT, aqui eu estou fazendo uma crítica, nunca tendo tido nada a ver com o PT, mas olhando de fora, o que eu vejo é que o PT ainda mantém uma certa visão de mundo herdeira da Guerra Fria, em que Rússia, né, tanto que o PT apoiou a Rússia quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ou Venezuela, são forças contra o imperialismo americano, que é uma leitura que ela pode até ter algum fundo de verdade, é uma desconfiança histórica que não é o PT, o Brasil teve com relação aos Estados Unidos durante muito tempo, os americanos não são santos em absolutamente nada que fazem, mas eu acho que manter uma leitura de Guerra Fria, de imperialismo, etc., em 2024, acaba dificultando um entendimento mais claro da realidade. Quer dizer, em nome do imperialismo, ou do combate ao imperialismo, vale a pena bancar o regime autoritário de Cuba, até hoje? Em nome do combate ao imperialismo, vale a pena referendar uma crise humanitária prolongada na Venezuela, que já, de novo, tirou milhões de pessoas do país e deixou tantas outras morrendo de fome? Então, eu acho que isso manda um sinal muito ruim para o mundo. Né? Você tinha perguntado mais cedo sobre política externa. Eu acho que para a nossa política externa, isso incorre um risco muito grande para nós. Até mesmo porque, e aqui eu faço um outro exercício hipotético, se o Brasil passa a mão na cabeça do Maduro, se o Brasil, ao fim e ao cabo, não reage a essa tentativa do Maduro de roubar para si as eleições, ainda que todas as evidências sejam o contrário, eu acho que isso pode servir de incentivo, inclusive, para outros países da América Latina testarem aventuras autoritárias e pensarem assim, bom, pelo menos aqui eu sei que o Brasil não vai fazer nada, porque o Brasil né, já se mostrou mole em outras situações. E eu acho que tem uma outra questão também, que é o seguinte, Flávia, eu me lembro que depois do 8 de janeiro, quanta gente não falou, tentativa de golpe de Estado, falou em terrorismo, inclusive, no 8 de janeiro, falou que o Bolsonaro estava contra a democracia, e, de novo, eu acho que o Bolsonaro não é a pessoa mais comprometida do mundo com a democracia, não. Porém, com que moral o PT tem de questionar os métodos bolsonaristas ou de colocar rótulos no bolsonarismo, sendo que ele está defendendo uma coisa, ou pelo menos ele está consentindo com uma coisa na Venezuela que é muito pior do que o que o bolsonarismo jamais fez, do ponto de vista eleitoral. Quer dizer, não tem coerência nenhuma. E aí eu acho que o PT tem que fazer ele tem que parar e entender que, de novo, os tempos são outros, o momento do mundo é outro, e que lançar nota batendo palma para o Maduro, num momento como esse, diante de uma crise que se desenrola diante dos nossos olhos, é um erro histórico. Né? É um erro histórico baseado numa mentalidade anacrônica.
né, também muito arcaica, digamos assim. Agora, o que a gente também tem que entender, e eu fecho esse raciocínio aqui, é que Lula e PT são coisas, quer dizer, Lula e o PT são a mesma coisa, sempre foi, mas que o governo Lula e o PT são coisas diferentes. Né? Então, eu acho que dá para dissociar, por exemplo, quando a nota do PT saiu, muita gente falou, acabou, né? Agora o Lula admitiu que a Venezuela vai ficar na mão do Maduro, etc. E eu falei, não, calma, porque uma coisa é o PT e outra coisa é o governo. E o governo tem se portado de uma maneira diferente do partido, que me parece algo positivo, pelo menos no espírito de tentar alguma coisa construtiva na Venezuela. Mas, de novo, eu acho que daqui para frente, qualquer aventura autoritária que a gente testemunhar, à esquerda ou à direita, o governo Lula, se estiver no poder ainda, vai ter muito pouca moral para dizer qualquer coisa que aconteça no nosso entorno, caso o PT não faça, quer dizer, o governo Lula não faça nada, se a Venezuela permanecer nas mãos do Maduro e ele continuar aprofundando essa crise que ele já está tocando aí há pelo menos 7 anos.